Olá, meus amigos queridos, que bom poder estar aqui mais uma vez com vocês no Teologia do Corpo Seed by Seed. Vamos juntos caminhando com São João Paulo II, estamos no primeiro ciclo de catequeses da Teologia do Corpo, aqui no canal da Web TV Semente do Verbo. Aproveita e compartilha esse conteúdo, porque eu tenho certeza que você conhece muita gente, ou pouca gente, mas enfim, você conhece alguém que vai se beneficiar, que gostaria de aprender um pouco mais sobre afetividade e sexualidade a partir de uma fonte segura, trabalhando aqueles pontos principais que a gente precisa saber para descobrir o sentido da nossa vida. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, da Pastoral Familiar aqui da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, e estamos toda semana aqui trazendo uma novidade para vocês. Nós estamos fazendo agora um caminho no primeiro ciclo, que é o plano original de Deus, ou seja, o princípio da humanidade, trabalhando com vocês a questão da inocência original, né? São vários termos, várias características do homem original que podem nos ajudar a gente justamente resgatar uma sexualidade segundo o amor de Deus, aquele amor original com o qual Deus nos criou. Todo esse primeiro ciclo é baseado a partir de uma passagem bíblica motivadora, e São João Paulo II escolheu Mateus, capítulo 19. Inclusive, já que a gente está falando sobre a questão da inocência original, lá em Mateus 19, versículo 4, Jesus, ao responder o questionamento sobre o divórcio dos fariseus, ou seja, a dificuldade do relacionamento de amor verdadeiro entre homem e mulher, Jesus já manda logo essa. Ó. Não lestes desde o princípio que o Criador os fez homem e mulher? Jesus quer convidar todos nós que temos dúvidas no nosso coração a voltarmos ao princípio lá quando Deus nos criou homem e mulher. E é esse caminho exatamente que nós estamos fazendo. A gente vai continuar aprofundando um pouquinho sobre essa questão da inocência original. E talvez a gente possa se perguntar por que Jesus sempre propunha voltar ao princípio. E o Papa São João Paulo II nos esclarece de uma forma muito tranquila, muito objetiva e talvez tão simples que a gente nem perceba. Quando Jesus nos pede para voltar ao início, ele pede para que a gente volte ao plano original de Deus sem pecado, sem erro, sem nenhum problema, sem nenhuma desvirtuação daquela realidade. E a gente pode pensar em qualquer área da nossa vida. O matrimônio, por exemplo. Volta aos tempos do início do matrimônio de um casal. Normalmente é um tempo de descobertas, é um tempo de alegria, é um tempo de um amor profundo, é um tempo onde um e o outro querem e têm planos para construir uma família bonita. E se a gente não tomar cuidado, com o tempo, a gente acaba se descuidando e querendo comer, entre aspas, do fruto da árvore do bem e do mal, e deixando tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus para aquele matrimônio, vá fazendo com que a gente tenha dúvidas, com que a gente vá perdendo a paciência. Então, até para os casais que passam por dificuldade, é proposto esse exercício de voltar para o início. Vocês estão passando por dificuldade de relacionamento enquanto homem e mulher, enquanto marido e esposa? Voltem, olhem para o início do matrimônio. O que era o matrimônio? O que vocês sonhavam? O que vocês pretendiam? Qual era a alegria que vocês sentiam ao se proporem, a se unirem em casamento e construir uma família? Jesus sempre faz esse movimento de voltar ao início, porque é nesse início que Deus queria que nós vivêssemos essa realidade. Quando você pensa, por exemplo, numa pessoa que adoece por alguma razão, às vezes adoece por causa própria, ou por conta de bebida, por conta de fumo, por conta de cigarro, por conta de alguma coisa que fez com que o seu corpo não funcionasse bem. O fato do teu corpo hoje não estar funcionando bem por alguma doença, que principalmente se for alguma doença que você causou, o convite que é feito para você é olhar para o começo.
se eu não tivesse me desvirtuado pelo caminho, hoje a minha saúde poderia estar melhor. Se eu não tivesse vivido tudo aquilo que me afastou. Então, esse movimento de Jesus, e aqui você pode encaixar diversas outras realidades. A gente sempre vai cair na realidade do matrimônio, da nossa vida pessoal, porque é o que faz parte do nosso dia a dia, que permite que a gente consiga enxergar essa realidade de voltar ao princípio, de entender aquilo que Deus queria para cada um de nós. No encontro passado, a gente falou para vocês sobre o método da objetivação, né, que o Papa São João Paulo II utiliza na teologia do corpo, e ele esclarece que esse método da objetivação é usado de forma especial na metafísica e na antropologia. Por ser um grande filósofo, o Papa São João Paulo II utiliza as ferramentas da filosofia. Mas é para que a gente possa entender como que esse caminho de voltar ao princípio é o caminho para entender a inocência original. E Jesus já vem mostrando que esse voltar ao início é voltar ao início podendo fazer a experiência do outro. A experiência original sonhada por Deus, a experiência do corpo. Porque essa experiência desse convívio que é feito entre o homem e a mulher, que é a experiência da descoberta que um faz em relação ao outro. E o que é essa experiência do corpo? É nada mais do que uma experiência de uma espiritualização da nossa realidade. Porque se nós ainda vivêssemos naquela realidade sonhada por Deus originalmente, antes do pecado, a gente teria um corpo incorruptível e nós seríamos quase que espírito. Mas a nossa materialização no corpo fez com que a gente pudesse viver essa realidade e ter essa experiência de conhecer nessa diferença e, através dessa diferença, fazermos comunhão. E o Papa São João Paulo II chama a atenção que, ao vivermos essa realidade, dessa nova espiritualização, né, que é transformar numa realidade visível, aquilo que antes era invisível, ela vem com algumas características, que são a sensibilidade, a própria espiritualidade e a afetividade. A gente entra em tudo aquilo que pode ser vivido por cada um de nós para que voltemos à nossa inocência original e, voltando essa inocência original, já na realidade humana. Então, o caminho que você é convidado a fazer é voltar ao início. Se hoje algo está desvirtuado da minha realidade, no meu matrimônio, no meu noivado, no meu namoro, no meu convívio de amizades, em qualquer realidade que eu viva, será que não está faltando eu voltar ao princípio e entender e ser sensível para poder ver o que saiu do eixo? Para que eu possa efetivamente voltar a mim espiritualmente, me enxergar para saber aonde foi, em que ponto eu deixei de seguir o plano original de Deus e passei a ir para o outro lado. E a afetividade, como que ela foi vivida dentro dessa minha realidade na experiência do outro. Tanto que você vê quando a gente falou do primeiro encontro do homem com a mulher e vice-versa, você veja só como o texto bíblico ele é imbuído de emoção. Você consegue sentir a alegria que Adão teve quando se encontrou com Eva. E com certeza a recíproca, óbvio, né? Se você vê alguém enlouquecido, te admirando, te contemplando, te elogiando, é claro que aquilo te afeta, te toca, você se torna sensível àquilo também. Então é bonito a gente ver justamente essa questão. São experiências tão divinas e por isso mesmo tão humanas, porque lembre-se que nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Sensibilidade, espiritualidade, afetividade. Adão não viu só um corpo, ele viu uma mulher, uma pessoa. E isso é algo realmente para que nós, no nosso dia a dia, reaprendamos a, de fato, olhar para o outro com esse olhar de admiração.
São João Paulo II, ao falar sobre esse trechinho, né, a esmiuçar um pouco mais sobre essa questão da inocência, ele fala que a inocência tem tudo a ver com o que ele chama de ethos do corpo. O que é o ethos? A gente já até comentou, eu acho que foi em algum dos episódios da primeira temporada, se não me engano, né? O ethos, e aí aqui na Teologia do Corpo ele vai falar e vai voltar nesse termo em vários momentos diferentes. O ethos é a alma da moral e da ética. Então, a ética é, vamos dizer assim, a arte de fazer aquilo que é o correto, aquilo que é certo, é a retidão. O ethos, ele é como se fosse a motivação, aquilo que te motiva a ter atos éticos e morais, ou seja, é aquilo que te motiva a agir bem. O que motiva o meu corpo a agir bem? Então, São João Paulo II fala que a inocência é o ethos do corpo. É a inocência, ou seja, é essa busca de querer me entregar para o outro e receber o outro com toda a alegria, com todo o amor, sem medida, sem ficar desconfiado. É a alegria de receber e me dar para o outro. Essa deveria ser a motivação do nosso corpo. E lembre-se que quando a gente diz corpo, na verdade a gente está querendo dizer a pessoa. Então a motivação, o ethos do nosso corpo deveria ser enxergar no outro uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus, acolher essa pessoa como um presente que Deus me dá e ao mesmo tempo me colocar à sua disposição como um presente também. Se você for parar para pensar bem, isso aí nada mais é do que o amor. Querer o bem total do outro, mesmo que isso me custe sacrifício, renúncia. Então vejam só como realmente, no final das contas, não é à toa que São João Paulo II diz, é uma das frases mais conhecidas dele, que é da peça que ele escreveu, ainda jovem, A Loja do Ourives, em que na boca de um personagem ele colocou: o amor me explicou tudo. E é verdade. Se a gente for espremer tudo que ele fala no final, onde a gente vai chegar? No sentido último da nossa vida, que é o amor. E interessante que a teologia do corpo, né, através do Papa São João Paulo II, nos mostra, e toda vez que eu lia ethos do corpo, eu me questionava, por que não ethos do espírito? Porque o ethos, como a Tatiana falou, essa motivação, ela tem um fim último, único para todos. A vivência do reino de Deus na vida eterna, na felicidade eterna. E como essa realidade ela é transcendente, eu tinha dificuldade de entender por que o Papa São João Paulo II não propunha na teologia do corpo o ethos do espírito, mas ele propunha o ethos do corpo. Fica fácil hoje de entender ethos do corpo, porque lembre-se, quando nós falamos em corpo, nós falamos em pessoa. E quando falamos em pessoa, falamos em unidade indivisível de corpo, matéria e alma, espírito. E esse ethos é uma motivação para o eterno. Se eu só penso na motivação para o eterno através da parte espiritual, descuidando da parte material que faz a minha composição, eu corro o risco de não alcançar essa realidade do reino de Deus, porque eu já estarei fora do plano humano vivido, do cosmos, como o Papa São João Paulo II fala, da humanidade. Então, eu preciso da humanidade minha para viver, através do ethos do corpo, alcançar a vida eterna. Quem mais exemplificou isso foi o próprio Jesus. Jesus poderia nos salvar naturalmente, com simples toque, espiritualmente. Mas como que ele nos salvou? Entregando o próprio corpo. E foi a entrega do seu corpo na cruz que fez com que fosse possível a nossa salvação. E ele fez tudo aquilo por cada um de nós. E nos convida a cada um de nós também vivermos
esse ethos do corpo para que nós também possamos nos salvar. Então vejam que beleza é a teologia do corpo quando o Papa São João Paulo II nos propõe o ethos do corpo, porque é o ethos da pessoa. Então nós não podemos descuidar nem da nossa realidade de pessoa espiritual, nem a nossa realidade de pessoa material enquanto corpo. E se você quer uma dica prática para a sua vida, para melhorar a sua sensibilidade, a sua espiritualidade e a sua afetividade, pensa nessa motivação. Qual é o ethos que você tem para melhorar a cada dia, para que você possa agir cada vez mais com retidão? É uma coisa, um motivo bem raso, superficial. Eu quero agir melhor ou ser melhor ou mudar determinado aspecto da minha vida para eu parecer mais bonitinho, ou para eu ser aceito por um grupo, ou para o padre não ficar me olhando torto quando eu vou me confessar, ou porque, enfim, é um motivo bobo, é um motivo fútil, ou você pode pedir a Deus, pela ação do Espírito Santo, que ele te revele uma mudança com um sentido transcendente. Isso que você falou, só para a gente encerrar, me lembra uma homilia que eu ouvi do padre Paulo Ricardo, em que ele falava de uma forma muito interessante, quando a gente desvirtua essa nossa preocupação ou acha que só o ethos do Espírito que pode nos ajudar a alcançar a vida eterna, ou às vezes só se preocupando com a parte material. E ele falava de uma forma muito engraçada, porque ele é bem magro, ele já está bem careca também, e ele dizia, eu fico com pena dessas pessoas que querem ser melhor, mas só querem ser melhor entrando para a academia. Coitadinho, né? O padre Paulo Ricardo usava esse termo. Mal sabe ele que não vai adiantar muita coisa. O próprio processo de oxigenação que acontece na matéria vai nos deteriorando e vai nos levar à morte. Veja bem, ele não quis com isso desincentivar o exercício, a atividade física, nada disso. Ele mesmo chama atenção para isso. Só que ele falou, a gente não pode botar a única razão do nosso viver em querermos nos apresentarmos fortes, poderosos, bonitos e em forma. Isso é importante, mas isso não é tudo. Porque ele falou, né? Apodreceremos, a oxigenação vai fazer a nossa matéria apodrecer. E aí ele chama a nossa atenção para que nós também nos preocupemos, e aqui entra o ethos do corpo, porque é a preocupação do corpo e do espírito, e não só o corpo no sentido de atividade física, mas o corpo no sentido de preservar o meu corpo, proteger o meu corpo, viver a minha afetividade, viver a minha sexualidade de uma forma como foi sonhada por Deus. Então, para a gente poder ter essa compreensão, essa homilia que eu ouvi do padre Paulo Ricardo completa bem essa nossa reflexão. Por que nós comemos? Por que nós nos casamos? Por que nós fazemos exercício? Por que procuramos um médico e tomamos remédio? Por que nós estudamos? Se os motivos forem bobos e fúteis, muito em breve, qualquer processo de mudança, e você tende a ficar até pior do que estava antes. Por quê? Porque você construiu esse processo na areia. Quando a gente constrói qualquer processo de conversão na rocha firme, cada pequeno passo, dia a dia, por menor que seja, se ele estiver calcado na rocha, a gente vai conseguindo subir degrau a degrau e progredir a cada dia. Por que você come? Por que você faz exercício físico? Por que você quer se manter saudável para ir ao médico? Por que você quer ter um casamento bom? Por que você quer descobrir o amor? Porque se no fundo, você encontrar o verdadeiro e único sentido da nossa vida, Senhor, eu quero estar bem, eu quero me relacionar bem para poder te servir melhor, especialmente com os meus irmãos. Se a tua motivação é essa, aí sim, o sentido da vida acontece. E o ethos do corpo será vivido. Então, se você está gostando dessas reflexões, nós queremos te convidar a continuar acompanhando essa segunda temporada do Seed by Seed, porque a cada episódio a gente vai subindo um pouquinho mais e avançando no conhecimento da teologia do corpo. Você vê como pode fazer diferença
na nossa vida. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.